Continuando esse assunto sobre forças, então a gente vai entrar no assunto de máquinas simples. Então, no dia a dia, né, a gente usa vários tipos de instrumentos, vários tipos de máquinas, né, e algumas bem simples que ajudam bastante a gente a fazer as atividades do dia a dia, certo? E essas máquinas, elas não são uma coisa nova, são uma coisa bem antiga já, descoberta há centenas de anos, certo? Vários séculos atrás, os primeiros seres humanos, na verdade, há milhares de 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, os primeiros seres humanos já conseguiram construir as ferramentas, né? E elas são usadas até hoje, com várias aplicações para o nosso dia a dia. Então, as máquinas simples, elas vão ser o quê? A gente chama de máquina simples. Vai ser todo equipamento, mecanismo, né, ou tipo de ferramenta que vai facilitar o trabalho por meio de quê? De uma força. Então, todo tipo de máquina simples vai ser o quê? Uma espécie de objeto ou ferramenta que a gente usa para facilitar nosso trabalho. E a gente usa o quê? Uma força para poder fazer esse trabalho, certo? E se a ideia é facilitar, eles têm que ser coisas do dia a dia que a gente possa usar, certo? E aí existem alguns tipos de máquinas simples bem comuns. Os principais tipos, certo? A gente pode classificar, ok? As alavancas, as roldanas ou polias, os planos inclinados e a cunha. Começando aqui com as alavancas, certo? As alavancas vão ser o quê? Um dos tipos de ferramentas, né, de máquinas simples mais corriqueiros que a gente usa no dia a dia, a gente nem percebe. A máquina simples mais prática da alavanca é quando você usa, por exemplo, você tem vamos imaginar uma situação, você tem uma pedra, certo? Uma pedra ou um peso bem grande no chão, e aí você quer mover essa pedra, você quer virar essa pedra. E aí o que é que a gente pode usar para virar? Se a gente vai tentar virar na própria força, né, fazer o monstro lá para virar a pedra, vai ficar difícil às vezes, porque a pedra pode ser muito pesada. Mas você pode bem simples. Por exemplo, um pedaço, né, de madeira, né? Um cabo de vassoura, por exemplo. Cabo de vassoura é meio fino. Mas vamos pensar num caibo, certo? De madeira. E aí tem a pedra lá no chão. O que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma coisa menorzinha para servir de ponto de apoio e colocar, ó, esse caibrozinho, certo? Esse pedaço de madeira, aqui, ó, a parte embaixo da pedra. E a outra parte aqui na ponta, a gente faz isso aqui, ó, faz uma força na outra ponta, certo? E aí, quando você faz esse movimento, a tendência vai ser o quê? A pedra vai se mover. Você está aplicando força de um lado, certo? Aplica a força de um lado, tem um ponto de apoio, e essa força desse lado que você está aplicando vai resultar em uma força, que a gente chama força resultante, certo? Do lado de cá é força de potência, é o local onde você aplica a força, tem um ponto de apoio, e lá embaixo a gente vai ter a força resultante, que vai ser o quê? A força necessária para deslocar aquele objeto, aquela pedra. Então, as alavancas têm esse princípio básico. Elas sempre vão ser constituídas de o quê? Uma haste, né? Uma haste comprida, por exemplo. Não necessariamente comprida, mas um eixo, né? Uma haste. E a gente sempre vai ter o quê? O local da haste onde a gente coloca a força, certo? Que é o ponto de a força de potência. A gente vai ter um local onde vai ser o ponto de apoio, e a gente vai ter outro local onde vai ser o quê? O ponto da força resultante, certo? Então é sempre se lembrar disso. As alavancas geralmente têm o quê? O formato de uma barra fixa. E aí eu peguei alguns utensílios aqui de casa, certo? Para dar um exemplo para vocês. Os tipos de aplicações mais simples, né, das alavancas, a gente tem, por exemplo, nas tesouras. Deixa eu ampliar para vocês aqui, eu tenho uma tesoura comum. E aí, por que essa tesoura, a gente pode considerar como um tipo de alavanca? São duas barras fixas. E aí a tesoura tem o quê? Um ponto de apoio, que é onde? Aqui no centro, certo? No meio da tesoura. A gente tem um ponto onde a gente coloca a força, certo? A força de potência, que é aqui, ó, nesse arozinho. E a gente tem um ponto onde tem o quê? A força de resistência, certo? É onde acontece o quê? A mágica, certo? Então, se a gente aplica a força aqui desse lado, vai ter um ponto que vai estar apoiando aqui a barra, e o ponto de cá vai estar fazendo a resistência. E com isso, ó, quando a gente aplica a força dos dois lados, o que tiver aqui no meio vai sofrer uma força, certo?
Se for uma coisa dura, provavelmente não vai cortar. Mas se for uma coisa como o papel, né, que é mais mole, né, vai o quê? Cortar, certo? Então, essa seria uma das primeiras aplicações das alavancas, além do exemplo que eu dei, né, para a gente movimentar, né, fazer força como usando uma barra fixa, por exemplo, para movimentar um peso muito grande. O alicate, a mesma coisa, certo? O alicate funciona do mesmo jeito de uma barra fixa, ok? Outro exemplo, aqui. A gente tem outro tipo de alavanca bem comum. E esse daqui vocês já viram no dia a dia, talvez não desse tipo aqui, ó, deixa eu ampliar aqui. Isso daqui é uma pinça, certo? Uma pinça que a gente usa para pesquisa, mas também tem o exemplo da pinça de sobrancelha, que dói pra caramba para fazer isso. Então a gente tem o exemplo aqui das pinças. Elas também são um tipo de alavanca, só que na pinça é um pouquinho diferente. Por quê? A pinça, o ponto de apoio da pinça, no caso desse tipo de alavanca, não vai ser no meio. Vai ser aonde? Aqui, ó, nessa extremidade. Então, a gente tem aqui o ponto de apoio nessa extremidade. A gente tem o quê? O ponto onde a gente faz a potência, né? A força de potência é no meio. Olha a diferença. Na tesoura, o ponto de apoio é que era no meio. E a força, né, de potência que a gente colocava era em uma das extremidades, em um dos lados. Na pinça já é o contrário. Já é outra aplicação diferente. Então, aqui na pinça a gente usa para pegar coisas. Então, o ponto de apoio é na extremidade. No meio dela é onde a gente coloca a força de potência. E na outra extremidade vai ser a força de resistência, que é o local onde a gente vai pegar esses objetos, certo? E, por fim, a gente tem outro tipo de material, né, outro tipo de alavanca, que é a alavanca que a gente tem aqui. Então, não sei se vocês sabem o que é isso daqui. Isso aqui é um amassador de alho, né? Espremedor de alho, o famoso espremedor de alho. Eu achei ali perdido, nem sabia mais que tinha isso aqui em casa. Aí, ó, esse daqui é um exemplo de alavanca em que a gente tem o quê? A força de resistência, lembra? São três partes básicas das alavancas. A gente tem o ponto, né? A força de potência, onde a gente bota força. Tem o ponto de apoio, que é onde vai estar unido as duas. E a gente tem o quê? Ou então uma, né, apoiada em algum canto. E a gente tem o ponto de resistência, a força de resistência, onde a gente vai fazer o trabalho, né? Onde vai acontecer, por exemplo, de amassar as coisas ou de cortar. No caso do espremedor de alho, já é um pouquinho diferente, ó. Já é diferente da tesoura e já é diferente da pinça. Por quê? Deixa eu virar desse lado de cá. No caso do espremedor de alho, vamos usar o exemplo aqui que Sanise deu, né? Essa parte aqui do meio, a gente usa para quê? Para tirar o caroço da azeitona. A gente coloca a azeitona aqui dentro, e aí tem aqui, ó, essa barrinha aqui que vai empurrar e vai colocar o caroço da azeitona para fora. No caso desse espremedor aqui de alho e barra tirador de sementes de azeitona, a gente vai usar o quê? A força de potência, onde a gente coloca a força, vai ser nessa extremidade. Aqui, ó, a gente aperta aqui, certo? O ponto de apoio vai ser aonde? Do lado de cá, ó, na outra extremidade, certo? E a força de resistência vai acontecer aonde? No meio. Olha a diferença. Vou pegar aqui de novo, ó. Tesoura. É um tipo de alavanca que a gente tem o quê? Ponto de apoio no meio e as forças de resistência e potência nas extremidades. No caso da pinça, a gente tem o quê? O ponto de apoio na extremidade e a força de potência, onde a gente aperta, é no meio. E no caso do espremedor de alho, a força de resistência é no meio, onde a gente aperta as coisas é no meio. E aqui, ó, isso aqui é multiuso, viu? Além de ser um espremedor de alho, aqui, tirador de azeitonas, ele também é um objeto que a gente pode usar para quebrar alguns tipos de sementes, por exemplo, nozes. Aqui no meio também dá para quebrar. Tem uns dentinhos aqui, ó. A gente faz força assim, ó, track, certo? Dá para usar. Aí, a partir disso, ó, a gente tem três tipos básicos de alavancas e a gente tem três nomes, né? Três nomes que a gente pode aplicar para cada um. Esse prefixo aqui, ó, inter, quer dizer no meio, no centro.
E fixa, lembra o quê? O ponto de fixação, o ponto de apoio. Então, nos tipos de alavancas interfixas, o ponto de apoio fica no centro, certo? Na interfixa, fica no centro. O ponto de apoio está no centro e a gente faz o quê? A força de potência de um lado, para apertar, e a força de resistência do outro lado. Qual é o exemplo básico? Tesoura. Alicate, ok? É um tipo de alavanca interfixa. No caso das alavancas, né? Interpotentes. Esse inter, lembrando, é o quê? No centro. E potente, lembra o quê? Força de potência. Logo, a interpotente é um tipo de alavanca em quê? Que a força de potência é quem está no meio. Ela está no centro aqui, ó, da barra. E aqui eu desenhei essa pinça aqui, certo? Não dá para entender muito bem que é uma pinça, talvez, mas aí eu dei um exemplo aqui mostrando a minha pinça aqui de laboratório, certo? Então a gente tem a interfixa, o ponto de apoio, que é no meio, ó. Interpotente, o ponto de quê, ó? Da força de potência, que é no meio. E a gente tem a interresistente. A interresistente lembra o quê? A força de resistência. Então, quer dizer que a força de resistência é quem está no meio da barra. Que, no caso, é o exemplo aqui, ó, do espremedor de alho. No meio aqui é que a gente encontra a força de quê? Resistência ou potência? O tipo de alavanca interresistente. A resistência está no meio. A gente aperta na extremidade, mas o que vai ser amassado está no meio. É o exemplo do quê? Do espremedor de alho barra tirador de sementes de azeitona. Tranquilinho? Agora a gente vai para o próximo tipo de máquina simples. Deixa eu virar para cá um pouquinho. Pode perguntar, pode levantar a mão aí, abrir o áudio e perguntar que a gente responde, tá bom? A gente viu sobre as alavancas. São 3 tipos, né? Interfixa, interpotente e interresistente. Agora a gente vai para outro tipo de máquina simples que tem uma aplicação muito legal no nosso dia a dia, que são as roldanas. Roldanas, ou também chamadas de polias. O que é uma roldana ou uma polia? Com certeza vocês já devem ter visto aqui, nessa imagem daqui, a roldana vai ser o quê? Uma rodazinha, pode ser grande ou pode ser pequena, e nessa roda a gente vai estar o quê? Tem um local, ela vai estar apoiada geralmente, presa em algum teto, por exemplo, e aí vai ter uma corda passando, ó, ao redor dela. Pronto, consegui aqui o exemplo. Vocês sabem que eu gosto de dar exemplo com as coisas do dia a dia e simples, né? Aqui eu tenho minha caixinha de som, ela vai funcionar como minha roldana, certo? Então, como é que funciona a roldana? Você tem um círculo, né, uma roda, e aí ela tem um sulcozinho, tem um espaçozinho que a gente passa uma corda, certo? Pode ser uma corda ou uma corrente. Aqui eu estou usando o cabo da caixa como exemplo. E aí o que é que acontece? Quando a gente faz força de um lado, o que é que acontece? Ó? A roldana vai girando. Então, se você está puxando a corda de um lado e tem uma coisa presa do outro lado, a tendência é que o quê? Você puxa de um lado, a corda vai subir, 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 e o objeto que está sendo puxado também vai subir. Ok? Isso é bem simples de entender, né? Mas aí, quais são as aplicações disso? Por exemplo, nos guindastes. Como é que vocês acham que os guindastes conseguem levantar tanto peso? Usando o quê? As roldanas ou polias, certo? Às vezes facilita, às vezes não. Como é que pode facilitar? No caso das roldanas, não sei se vocês já viram em construção. Quando está construindo a casa, às vezes primeiro andar, o pessoal vai lá e coloca uma roldana dessa lá em cima no primeiro andar, para ajudar que o quê? Quem está aí embaixo coloca lá o cimento, né? Coloca as coisas dentro de um balde, e quem está lá em cima vai, ó, puxando, puxando, puxando. Quer dizer, na verdade é quem está embaixo, né? Puxa, 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 para o balde chegar até lá em cima. Quando você só tem uma roldana só, você está puxando o peso todinho da coisa, né? Do objeto que você está levantando. Mas quando você coloca mais de uma roldana, você diminui a força. Por quê? Cada roldana vai dividir o peso que você está puxando. E aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, na imagem. A gente tem um bonequinho aqui puxando, usando a roldana, né, para levantar uma caixa.
E aí, na hora que ele puxa aqui, ó, essa roldana, a caixa vai ser levantada. Mas aí, se ele colocar duas roldanas, ele vai dividir a força que ele vai precisar. Então, ele vai levantar muito mais facilmente, certo? E isso é o que acontece nos guindastes, por exemplo. Eles têm um conjunto de roldanas, várias roldanas, para levantar os objetos. E já se aproximando do fim, certo, da nossa aula, a gente tem agora os dois últimos tipos de máquinas simples, que são o plano inclinado. Esse é bem fácil da gente entender, né? No caso do plano inclinado, o que é que acontece? O plano inclinado vai ser uma superfície que ela vai estar meio inclinada, certo? Vai estar oblíqua em relação à superfície do chão. Então, geralmente, o pessoal usa o plano inclinado para o quê? Para facilitar a subida de algum objeto. O exemplo mais simples aqui, ó, tem um bonequinho empurrando a caixa, e aí o que é que vai acontecer? Às vezes ele quer levar a caixa onde? Lá para o alto. Vamos dizer que ele está aqui no primeiro, está no térreo, e ele quer levar uma caixa lá para a segunda andar, mas a caixa é muito pesada. Tem que empurrar. E aí? Se ele não consegue levantar a caixa, ele pode tentar empurrar ela, e se o chão, né, for inclinado, vai facilitar na hora de empurrar. Agora tem um problema. Se o plano for inclinado demais e o objeto for muito pesado, você vai ficar lá morrendo lá para empurrar a caixa. Não vai dar certo. Então, o ângulo, né, dessa inclinação, se o plano for um pouquinho mais baixinho, vai ficar mais fácil de você empurrar. Aí, qual a aplicação do plano inclinado a gente tem no dia a dia? Eu não sei se vocês aí na casa de vocês, mas provavelmente já viram na casa dos outros. Tem uma rampazinha para subida. Às vezes para a subida do carro, na calçada, para a subida da moto. Então, essa rampa diminui o quê? A batida, né? Você sobe bem mais facilmente. E outra aplicação disso, por exemplo, em vários supermercados, hospitais, prédios, a gente encontra as rampazinhas de acesso, que é muito importante para as pessoas que têm o quê? Deficiência, que usam cadeira de rodas. Então, é uma coisa bem prática, que às vezes a gente nem dá valor, mas que é muito importante. Não só para a gente, né, para facilitar o trabalho, mas para pessoas também, que dependem delas para poder chegar aos locais. E, por fim, a gente tem o quê? As cunhas, certo? E o que danado é cunha, professor? A cunha vai ser o quê? Um pequeno objetozinho. Você pode imaginar a cunha como um pedacinho de madeira assim, ó, triangular, certo? E aí a gente pode usar a cunha para o quê? Para dividir objetos. Então, eu tenho um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, a minha faquinha aqui. A faca, por exemplo, pode ser pensada como um tipo de cunha. Por quê? Ela é fininha, certo? Tem a parte de baixo apontada, né, afiada. E aí, quando você pressiona, né, faz força em uma direção, você acaba cortando as coisas, dividindo, certo? Outro exemplo bem prático também, eu tenho aqui em casa, certo? É isso daqui, ó. Alguém sabe o que é isso daqui? Aí a talhadeira é um tipo de cunha, certo? É uma máquina simples. Por quê? Quando a gente bate de um lado aqui da talhadeira, ó, com a ponta aqui, a parte de cima, que você bate, certo? Essa parte daqui, ó, mais amassada. E tem a parte aqui, ó, afiada, né? Achatada. Que aí você bate na superfície, por exemplo, você quer quebrar o reboco da casa. Você vai fazer uma reforma. Aí, para quebrar o reboco, essa parte afiada daqui, ó, é excelente porque a força que você vai aplicar, pá, vai fazer com que, na hora que ela bater lá no reboco, ó, ela vai fazer uma rachadura. E essa rachadura vai facilitar o quê? Na hora da gente remover o reboco, certo? A mesma coisa é o quê? Da cunha, né, para faca, quando a gente quer cortar uma coisa. Você aplica uma força, só que aí tem uma diferença, né? A faca, você aplica a força onde, ó? Nesse sentido aqui, né, para baixo, né, na horizontal, ou então fazendo isso daqui, ó. No caso da cunha, certo? Do tipo talhadeira, né? Esse tipo de talhadeira aqui, no caso, esse tipo de cunha, a gente bate nela, ó, e a gente bate nesse sentido de cá, certo? Então, esses são os tipos básicos de máquinas simples. Professor, tem mais algum exemplo? Você nem presta atenção às vezes, nem imagina que essas coisas existem, mas existem. Tem até no corpo da gente. O mais legal que a gente tem no nosso corpo, né? A gente, na verdade, tem várias máquinas simples. Tá ligado. Vou mostrar a primeira delas. Aqui, ó. Olha o muque do professor. Xiii.
Tá fraquinho, né? Mas cada um de vocês aí tem aqui, ó, uma máquina simples bem legal, que é o quê? Uma espécie de alavanca. Nosso corpo é cheio de alavancas. Mas como, professor? Como é que funciona essa alavanca? Aqui, eu vou pegar aqui um exemplo, deixa eu ver aqui. Pegar minha garrafinha, certo? Vou colocar assim, nesse sentido aqui, é porque a tela do computador aqui que eu estou vendo está bem pequenininha. Mas como é que funciona? A gente tem aqui, ó, uma barra fixa, certo? Na verdade, a gente tem duas barras fixas aqui. Aqui é a parte do braço, né? Do antebraço e do braço. E aí, na hora que eu quero levantar ou abaixar, eu uso uma determinada força, né? No caso do braço, certo? Então, aqui no nosso braço, né, tem esse músculo. O músculo está pregado aqui de um lado. Aqui, ó, lado de cá, certo? Aqui. Aí o músculo passa por cima aqui do osso e tá ligado aqui, ó, nesse outro osso aqui do braço, certo? E aí o que é que acontece? Quando a gente quer pegar alguma coisa, né, fazer algum movimento, se eu quero puxar, o que é que acontece? O músculo aqui, ele vai se contrair, ó, certo? Ele vai estar fazendo o quê? Uma força de potência nessa parte aqui do braço, nessa porçãozinha aqui, ó, do braço. Aqui embaixo a gente tem o quê? O encontro dos dois ossos. O ponto de apoio. E aqui, o ponto onde a gente faz a potência, né? Que é aqui onde o músculo está inserido no osso daqui, ó, do antebraço. Nos dois, na verdade, tem dois aqui ossos, né? Ele vai puxar e vai também soltar. E aí, esse tipo de alavanca a gente tem presente, por exemplo, no pé, para deixar a gente, ó. A gente consegue ficar em pé graças a isso daqui, certo? Nos braços, até no pescoço da gente, ó, para a cabeça não fazer isso assim, ó, não cair. A gente tem músculos aqui, ó, no pescoço que puxam a nossa cabeça e deixam a cabeça reta. Então, pessoal, a aula é basicamente essa daqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer mais ou menos nessa dinâmica nas próximas aulas.